para não passar em branco. Rússia afirma abater 13 drones, 2 tinham Moscou como alvo. Sobe para 36 o número de mortos em incêndios florestais no Havaí. Repasse do pagamento do piso da enfermagem será feito até 21 de agosto. CPMI de 8 de janeiro cancela a reunião desta quinta. Governo articula com Lira e Centrão, blinda Planalto e esvazia oposição na CPI do MST. Folha de São Paulo. Ciro Nogueira diz que é impossível o PP fazer o L e ver Tarcísio como nome forte. Matéria do Estadão. Setor de serviços cresce pelo segundo mês seguido e fecha primeiro trimestre em alta de 4,7%. Governo do Equador declara estado de exceção e mantém eleições para 20 de agosto. Matéria do G1. PROAC Editais encerra a divulgação de selecionados com mais de 19 mil inscritos em São Paulo. Essas são as matérias. Bom, depois de troca de tapa na mesa, ameaça de USP, gritaria, a CPMI, de 8 de agosto não tem reunião hoje, né? 8 de janeiro, perdão. De 8 de janeiro, não tem reunião hoje. Seria a entrevista. Hoje seria a oitiva, acho que de uma sargento que foi jogada de uma determinada altura, alguma coisa nesse sentido. E que vai ser remarcada, então não se teve hoje a CPMI. Não tivemos a quinta série reunida. Quinta série, né? Eu não gosto de assistir CPMI porque é um circo, né, que eles fazem, de modo geral, mas serve para extrair informações, viu? Serve para extrair informações, às vezes no meio de uma pergunta meio, né? Você manda uma bola curva, a pessoa solta uma informação que você está esperando. Então, aqueles que eram contra a CPI ou CPMI agora são a favor, e aqueles que eram a favor agora são contra, porque, né, inverteu o cenário, inverte a posição, e o Xandão mandou entregar as imagens, né? Manda entregar tudo. Mas lógico, tem que mandar entregar mesmo, tá certo. Entregar tudo aí. Essa questão da Rússia, da guerra da Rússia e da Ucrânia, que agora a guerra está indo para a Rússia, com essa questão dos drones que estão sendo abatidos de acordo com as informações do governo russo. Desses 13 drones, 2 tinham endereço de Moscou, né? E o alvo era Moscou. A guerra começa a chegar na Rússia e aí a gente vai observar o reflexo disto, porque até então as vítimas estavam na Ucrânia e toda a contenção da guerra estava na Ucrânia, agora está chegando na Rússia. É cada vez mais preocupante essa situação envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia. E, cara, você vê, cara, a diferença, assim, pelo menos em tese, né, existe uma diferença enorme entre a Rússia e a Ucrânia. Poder de fogo, né? Sim, potencial bélico, né? Potencial bélico, há uma grande diferença. Mas a Ucrânia está resistindo já faz um ano, meu. Isso é o aporte dos países aliados, eles que estão dando um aporte para ela. E o nosso maior receio é, de repente, a gente ter um terceiro conflito, né, mundial. E a preocupação é que assim, a previsão, lógico, nós estamos trabalhando, a gente vem dando as notícias aqui há muito tempo. Então, a previsão é de que o abastecimento de tanques de material bélico seja feito a longo prazo também. Então, nós estamos falando de 2024, a Ucrânia está recebendo equipamento bélico. Eu lembro, Márcio, quando eu estudava no Castelão aqui, né, 96 para 97, eu tinha um professor de geografia que ele falava muito a respeito disso. Falou, no dia que a gente tiver a terceira guerra mundial, a quarta guerra vai ser de arco e flecha, né? Porque não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Vamos refazer a população. Então, reconstruir o mundo, né? Porque o atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, aquilo seria o estopim da terceira guerra mundial. E passou-se aquele episódio e conseguiu evitar. Agora, não foi, Márcio, o 11 de setembro não foi um estopim, porque era uma guerra meio que declarada, né? Já tinha muito bem definido quem eram os personagens, e o ato foi tido como covarde para o mundo todo. Então seria o mundo todo contra um país só. Entendeu? Então, não eram blocos de países. Agora, esse conflito de Rússia e Ucrânia, apesar que só tem, até o momento, né, declaradamente só tem 2 países, existe grupos por trás. Existe toda uma situação por trás disso aí. Vamos ficar acompanhando. E o Havaí sobe para 36 o número de mortes nos incêndios florestais. A gente tem muito problema, Márcio. É só uma última colocação. Tem um canal no YouTube do
Felipe Castanhari, eu acho que é o nome dele. É, Felipe Castanhari. E ele faz alguns vídeos assim muito interessantes sobre momentos da história, né? E ele tem um sobre a Primeira Guerra Mundial, que na época era chamava, né, a Grande Guerra, porque não tinha segunda, então era a Grande Guerra. E ele faz de maneira assim fácil de entender os conflitos que foram acontecendo até chegar ao estopim que estourou mesmo. Sim. Né? E assim, começou com 2 paisezinhos aqui do lado, aí daqui a pouco um outro não sei o que, aí o outro não quis se manifestar. A morte do Duque, aí juntou tudo. Isso, aí o que não quis se envolver, aí interpretaram que ele não quis se envolver, então automaticamente ele declarou contra aquele que queria. Quando foi ver, todo mundo caiu no pau. E aí aconteceu a primeira e logo após, diante da primeira já se foi construindo a ideia da segunda, né? A mente da segunda já foi... Já foi e na época ali. existiam os impérios, né? Ainda tinha os impérios. Quando a França se rendeu, que a Alemanha, só para a gente colocar, pontuar, a Alemanha ia destruir Paris, a França se rendeu. Hitler mandou buscar o mesmo vagão no qual a Alemanha tinha se rendido para que fosse assinada a rendição da França. E colocou o mesmo vagão no centro de Paris. Quando foram lá, a França foi e assinou a rendição. Eu lembro dessa história, como é que é? Na Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha assinou na rendição, foi num vagão de trem que foi feito o ato. Ah, verdade. Quando da Segunda Guerra, quando a França teve que se render, ou então Paris seria destruída, Hitler mandou levar o mesmo vagão de trem para eles assinarem no vagão, né? para assinar o vagão em Paris, depois que o vagão foi destruído. 10 horas mais 41 minutos, temos a questão do orçamento, né? Que o governo... Volta pra gente um pouquinho, dá para voltar, Maria Clara? Para não passar em branco, por gentileza? Só pra gente... Aqui, o governo articula com o líder e Centrão, blinda Planalto, esvazia a oposição do CPMI, né? O repasse do piso de enfermagem até 21 de agosto, está uma novela, vamos ver se acaba logo essa novela, né? E setor de serviço segue pelo segundo mês seguido e fecha o primeiro trimestre em alta. Tá tranquilo. E aí, o PP não faz o L, e Tarcísio está com o nome forte. Eu estou dizendo, mexendo muito cedo com o Bolsonaro, já tá a corrida presidencial daqui a 3 anos, já está começando. Eu falei que seria um governo vingativo, né? Então...